Olá, amigos. Estamos aqui para dar início ao mês espírita da USE Intermunicipal de Embu das Artes. E neste mês nós trazemos o tema Espiritismo e Atualidade, Desafios e Soluções. Gostaria de, nesse início de palestra, cumprimentar a todos que nos acompanham nesse instante e, desde já, reforçar o nosso convite para que se inscrevam e participem do 19º Congresso Estadual de Espiritismo, que ocorrerá no mês de junho. As inscrições podem ser feitas no site da USE, usesp.org.br. Muito bem, vamos então conversar um pouquinho sobre o tema para o qual fomos convidados para esta palestra do mês espírita. Nós cumprimentamos a todos que aqui se encontram, agradecemos o convite formulado pela diretoria da USE Intermunicipal de Embu das Artes, agradecemos a Deus pelo dom da vida, a Jesus, nosso mestre, que nos inspira sempre, que nos ampara em todas as horas, e que Ele esteja conosco neste momento de reflexão. Muito bem, falar de espiritismo e atualidade é perguntar: a doutrina espírita ainda responde às dores do mundo moderno? Muito bem, vamos nos lembrar um pouco sobre o surgimento do espiritismo, onde a doutrina codificada por Allan Kardec oficialmente surge em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, obra fundamental e básica da doutrina espírita, vem nos trazer respostas às questões que sempre instigaram a humanidade. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual é o objetivo da vida, enfim, questões que sempre fizeram parte do pensamento humano. Mas eu pergunto a vocês, as perguntas humanas mudaram? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? O que estamos fazendo aqui? Observemos que essas perguntas são sempre atuais, continuam sendo sempre atuais. O mundo mudou, é verdade. De lá para cá, nós tivemos uma série de avanços na ciência, nas artes, na cultura, no próprio modo de vida das pessoas. Hoje nós temos a inteligência artificial, estamos conversando com vocês pelas redes sociais. A nossa comunicação é instantânea, quando, no tempo de Kardec, eles necessitavam ainda, rudimentarmente, do telégrafo. Mas se houve avanços na ciência, se houve mudanças no mundo, nós também temos a depressão, a ansiedade, conflitos e vazio existencial. A tecnologia evoluiu, mas o coração humano continua pedindo sentido. E quando eu falo que o coração humano continua pedindo sentido,
Eu abro um parênteses aqui para me lembrar de um livro escrito por Viktor Frankl, que tem o nome de Em Busca de um Sentido. Muita gente já leu esse livro e é sempre recomendável a leitura atenta dele. Não é um livro espírita, mas o Viktor Frankl era um médico psiquiatra que, tendo sido preso num campo de concentração na época da Segunda Grande Guerra Mundial, ele se apoiou na busca de um sentido que pudesse mantê-lo vivo, pudesse dar a ele o ânimo de continuar buscando um objetivo para prosseguir corajosamente, inclusive conter o ímpeto de se autoexterminar, e a partir daí ele se mantém nesse propósito, ele se mantém nesse objetivo, tanto que depois ele escreve esse livro. Eu não vou contar mais detalhes do livro, para não dar um spoiler e deixar aqui o estímulo para que você pegue e leia esse livro depois. Mas quando a gente fala na busca de um sentido, a gente está se referindo exatamente a isso, né? Qual é o sentido na nossa vida? O que o coração humano vem buscando como esse sentido? E aí o Espiritismo oferece algo extraordinário. A doutrina espírita, eminentemente, é uma doutrina consoladora. Mas esse consolo, ele é acompanhado de uma lógica. No dizer de Allan Kardec, essa lógica ela se apoia na razão. Portanto, a doutrina espírita ela busca sempre estar pautada, apoiada, sedimentada na racionalidade. Vamos encontrar na obra da Codificação Allan Kardec falando que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as eras da humanidade. Portanto, a doutrina espírita ela nos oferece a oportunidade de exercermos uma fé raciocinada, em oposição à fé cega, que não observa as questões mais importantes da vida e acredita cegamente, como o próprio nome da fé diz, né? Em tudo, em todas as coisas. A doutrina espírita compreende que Deus é Pai, é inteligência suprema e nos ama profundamente. Nos reportando ao Livro dos Espíritos, especialmente na questão número 1, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores do mundo maior, eles respondem: Deus é inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. E mais adiante, os espíritos superiores eles vão nos trazer os atributos de Deus dentro daquilo que a gente consegue, dentro do ponto que nós ainda temos as condições de compreender. Porque, na realidade, Deus é muito mais do que a nossa pobre linguagem define. Mas nós não temos a condição ainda, e os espíritos superiores ensinam, de alcançar a essência divina. Portanto, no entendimento que nós temos de Deus, é que ele é eterno, imutável, imaterial, único, mas soberanamente justo e bom. E nesta bondade e neste amor de Deus, nós vamos entender a sua justiça. E quando a gente entende a justiça de Deus, a gente observa que tudo que ocorre nas nossas vidas, tudo que nos cerca, tudo que acontece está
de acordo com essas leis. Não tem nada fora do lugar, não tem nada fora da ordem. Allan Kardec, como já dissemos, ensina que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face. E a razão da fé é ter a certeza que não existe nada fora desta ordem. Que tudo está conforme a justiça das leis divinas ou das leis naturais, como nós já falamos aqui. Vamos falar um pouco sobre os desafios que nós temos ainda pela frente. E um dos grandes desafios é a desinformação. Muitos confundem o espiritismo com práticas que não pertencem à codificação. Os espíritos superiores nos entregaram, por meio de Allan Kardec, uma doutrina cristalina, sem nenhum enxerto, sem nenhum adendo, sem nenhum acréscimo. Mas muitos confundem com terapias alternativas, preces decoradas, rituais de outras religiões, práticas estranhas para desobsessão, para cura, uma série de outras coisas. Naturalmente, o espírita, por excelência, respeita todas as religiões. É um direito da pessoa acreditar naquilo que ela quiser. Como também é um direito da pessoa não acreditar em absolutamente nada. Deus nos deixa livre para agirmos de acordo com o nosso livre-arbítrio, com a nossa maneira de enxergar a vida. E a religião boa é aquela que acalenta o coração das pessoas, aquela que traz respostas. Portanto, não se trata aqui de uma questão de religião. Mas se a doutrina espírita nos foi entregue da forma que Allan Kardec nos trouxe, não convém enxertá-la com práticas de outras religiões, sejam elas cristãs ou de ordem das religiões de matriz africana, a fim de não descaracterizar, de não desvirtuar aquilo que os espíritos nos trouxeram e denominaram como espiritismo. Porque espiritismo é aquele apoiado nas obras básicas. Vamos relembrar? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo nos traz ali alguns princípios fundamentais sobre o qual toda a doutrina se apoia. E entre esses princípios nós podemos citar alguns que são aqueles fundamentais. A existência de Deus, como nós já falamos aqui, não existe espírito que não tenha essa crença em Deus. Eu diria que o espírita ele vai adquirindo a convicção da existência de Deus, porque ele observa, né? Ele observa os efeitos. E ao observar os efeitos, ele enxerga na causa da natureza, daquilo que o homem não pôde criar, daquilo que o homem não pôde realizar, a criação divina. Um outro ponto fundamental na doutrina espírita é a imortalidade da alma, ou seja, a alma como consciência, como mente, como aquilo que nós trazemos de material, sobrevive à morte do corpo físico. Nós, espíritos, nós, essência,
porque espírito é essência, nós somos espíritos, estamos encarnados, utilizando um corpo carnal para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. O corpo perece, o corpo morre, o corpo é levado à desagregação celular. Porém, nossa essência, nós, espíritos, permanecemos vivos, aprendendo, evoluindo, progredindo sempre. E se o espírito sobrevive, ele se comunica de alguma forma, porque ao deixar o corpo físico, ele permanece atuante. E ao permanecer atuante, tem a necessidade, tem o desejo de se intercomunicar, de se relacionar. E os espíritos da codificação nos ensinaram de instruir, e muitas vezes até, digo, os espíritos imperfeitos, os espíritos infelizes, né, de atrapalhar, de desvirtuar as pessoas, porque nós temos espíritos fora do corpo físico em várias condições, né? Aqueles que ainda se encontram perversos, aqueles que se encontram em estado relativo, aqueles que já progrediram, que são espíritos que têm sabedoria, espíritos que têm conhecimento, espíritos que têm bondade no coração. E mais ainda, não é pelo fato do espírito desencarnar que ele muda a sua maneira de ser. Essa doutrina espírita, ela vem nos ensinar. Por isso que a gente tem os mais diversos tipos de interrelacionamento, os mais diversos tipos de comunicação. Sem nos aprofundar muito aqui nas questões da mediunidade, mas simplesmente para poder explicar como é que ocorre esse processo de intercomunicação entre os dois planos. E muitas vezes, mesmo que a pessoa não tenha uma mediunidade muito ostensiva, ela recebe esse tipo de comunicação, de intercomunicação, melhor dizendo, pela intuição. A intuição também é uma das formas muito claras, muito evidentes de se ter esse tipo de contato, né? Só que tem muitas pessoas que acabam fantasiando isso, acabam não entendendo, acabam misturando, acabam, enfim, transformando o conhecimento, o entendimento espírita naquilo que ele não é. É por isso que nós falamos, né, sobre o perigo dessas práticas estranhas, o grande desafio em vencê-las. E um dos motivos, né, desse desvirtuamento, desse desacompanhamento por parte de alguns daquilo que a obra das codificações nos trazem é a falta de estudo das obras básicas que nós citamos aqui. A USE mesmo tem uma campanha que nós recomendamos sempre a atenção para todos, em especial os trabalhadores e dirigentes de centros espíritas, o comece pelo começo, né? Comece estudando pelo começo, pelas obras básicas, toda aquela ordem que nós falamos aqui. Depois acrescente lá com a Revista Espírita, obras póstumas, né, alguns outros livros importantes para a comunicação, a doutrina espírita. Quando nós não estudamos, abrimos espaço para distorções. É por isso que nós falamos aqui, um dos motivos, né, para essa desinformação é a falta de estudo. E ainda é aquela pergunta que a gente faz, né? Os de nós, já que nós falamos nas obras básicas, já lemos integralmente o Livro dos Espíritos. Responda para você mesmo. E o Livro dos Médiuns, já estudou ele? O Evangelho segundo o Espiritismo é estudado pelo menos uma vez por semana, na ocasião da realização do Evangelho no Lar? Eu nem vou perguntar sobre a Gênese e o livro Céu e Inferno, porque muita gente nem abriu esses livros.
Recentemente foi feita uma pesquisa e constatou-se que, olha, uma grande massa, inclusive de dirigentes espíritas, não estudou, não leu os livros O Céu e o Inferno e a Gênesis. Isso é muito grave, porque sem estudo, a fé se fragiliza. Aquela fé inabalável que nós falamos. E com o estudo, a fé ela se fortalece, ela se consolida, ela se torna forte. Um outro grande desafio é a comunicação. Nós estamos na era digital. As pessoas estão nas redes, nos podcasts, nos videocultos. E a pergunta é: estamos dialogando com essa nova geração? Nós, espíritas que já temos alguns cabelos e barbas brancas, já estamos há muito tempo na doutrina, que nos habituamos à leitura manual, às práticas manual, estamos dialogando com essa nova geração? Vamos pensar um pouco a respeito disso. O conteúdo espírita é profundo, mas nós precisamos aprender novas formas de apresentá-lo. Precisamos nos atualizar. Precisamos chegar de uma maneira atrativa, de uma maneira interessante, às pessoas que são mais jovens, as pessoas que estão inseridas dentro dessas práticas digitais, dentro desse novo conhecimento. Às vezes, nós usamos termos difíceis, linguagem excessivamente técnica. O espiritismo é profundo, mas ele não precisa ser complicado. Jesus ele procurava falar a linguagem do povo. Ele ensinava por parábolas, histórias que eram contadas de forma simples e normalmente utilizava exemplos da vida comum, daquilo que as pessoas tinham conhecimento, daquilo que era comum à vida delas. E é exatamente por isso que essas histórias que Jesus contava, por meio das parábolas, tocavam os corações e continuam tocando até hoje. As parábolas elas trazem ali no seu cerne um ensinamento profundo, um ensinamento que servia para aquele tempo e serve ainda para hoje. Será que a gente está se comunicando desta maneira que toca o coração ou a gente está complicando demais aquilo que não precisa? A solução, nós poderíamos pensar que começa com o retorno à essência do Espiritismo. Entendendo que o Espiritismo ele é o cristianismo redivivo. Se perdemos o Evangelho, perdemos o rumo. Nós entendemos que a doutrina espírita, e é esse um dos pontos que fortalece tanto a doutrina, traz um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, ou moral, como queiram. A ciência que investiga, a filosofia que explica e a religião ou moral que sublima. Nem só a ciência, que aproximaria muito o espiritismo do materialismo, nem só a filosofia, que talvez fizesse com que não saísse da teoria, e nem só a religião, que fanatiza.
Mas na junção desse tríplice aspecto, nós encontramos o edifício sobre o qual a doutrina espírita é constituída e que a torna tão importante, que a torna tão forte. Mas não podemos nos esquecer nunca que ela se apresenta para nós como o Consolador prometido, que ela se apresenta para nós como o Espiritismo, o cristianismo, melhor dizendo, redivivo. Poderíamos dizer também que a doutrina ela precisa sair das paredes do centro e entrar nos lares. E aqui nós trazemos essa reflexão para a nossa atividade na USE, na assessoria do Evangelho no Lar. Nós sabemos que o Evangelho no Lar ele educa, pacifica, fortalece. E é uma forma de levar o Espiritismo para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas casas. Contribuir para que aquilo que a gente recebe quando vamos à casa espírita possa perdurar por toda a semana, possa nos fortalecer no entendimento, possa ampliar a nossa compreensão, possa auxiliar com que aqueles fluidos recebidos por meio da fluidoterapia ou pelo próprio ambiente da casa espírita possam permanecer conosco, levar um pouquinho daquelas boas energias que trazemos em nós para dentro dos nossos lares. Quando a família estuda junta, o ambiente espiritual da casa ele se fortalece. Daí a grande importância desta prática do Evangelho no Lar, que muitos espíritas não praticam. Vão ao centro espírita, realizam os seus estudos e por isso acham que é desnecessário realizar a prática do Evangelho no Lar, que não é uma prática ritualística, mas é um hábito da prece que nós criamos dentro dos nossos lares, junto à nossa família, e aqueles que não têm com quem participar desse momento podem realizar sozinho, não há nenhum problema em se fazer o Evangelho no Lar de forma solitária. Até porque nós sabemos que, na realidade, nós nunca nos encontramos sós, né? Vamos nos lembrar da questão 459 de O Livro dos Espíritos, onde eles respondem que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e ações bem mais do que nós imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigem. Isso não quer dizer que nós sejamos autômatos, mas os espíritos eles estão sempre presentes na nossa vida, nos inspirando quando necessário, para o bem e para aquilo que não é tão bom assim. Depende muito da questão da nossa sintonia. Não vamos avançar aqui na questão da mediunidade, porque a explicação nós vamos encontrar lá em O Livro dos Médiuns, ou o nosso convite aqui para a leitura de O Livro dos Médiuns. Leitura não, estudo de O Livro dos Médiuns, né? Essa questão de sintonia tão importante. Mas reforçamos aqui que o ambiente espiritual do lar, ele se transforma, ele melhora quando a gente faz essa reunião do Evangelho no lar. Vamos falar um pouquinho também sobre a palestra, sobre os trabalhos espíritas, né? Ainda na questão dessa nossa reflexão e já buscando aí as soluções. Nós falamos dos desafios e agora já começamos, a partir do momento em que tocamos no Evangelho no Lar, que tocamos na volta à essência do Espiritismo, comentando sobre as soluções, porque os desafios nós vimos que são muitos, né? Mas temos sim alternativas, temos soluções. E a tribuna espírita, ela é um compromisso sério. Precisamos formar trabalhadores preparados, trabalhadores estudiosos e equilibrados. A tribuna espírita, ela não é um local para se falar aquilo que se acha.
Porque opiniões todos nós temos. E são importantes essas opiniões. Mas, eminentemente, a tribuna espírita, ela deve ser um local onde a pessoa se apoie naquilo que as obras da codificação nos trazem. Então, não basta ter boa vontade, a pessoa achar, eu sou expositor, eu gosto de falar, e chega lá para poder transmitir qualquer coisa. A simples boa vontade é importante, mas ela não basta, é preciso ter responsabilidade doutrinária. E a responsabilidade doutrinária, a gente vem falando desde o início dessa palestra, é o conhecimento das obras da codificação. Um outro ponto importante, dentro das alternativas que nós temos para a modernização das tarefas realizadas na casa espírita, no espiritismo, é a utilização dos recursos tecnológicos, dos recursos digitais com responsabilidade. Então, se no mundo digital se pede atenção, cuidado na utilização desses recursos, em especial das próprias redes sociais, evitando as notícias falsas, que são denominadas como fake news, nós também precisamos ter esse tipo de responsabilidade na utilização desses recursos no centro espírita, nas atividades espíritas. Produzir vídeos, estudo online, conteúdos acessíveis. Nesse exato instante, vocês estão nos acompanhando pelas redes sociais, nós estamos utilizando esses recursos digitais para nos comunicarmos com vocês, para transmitirmos essa palestra do 5º mês espírita da USE Intermunicipal de Embu das Artes. Aliás, desde algum tempo, desde depois da pandemia, a gente tem utilizado esse recurso para nos aproximarmos das pessoas. Mas a atenção é que esses recursos, eles devem sempre ser utilizados com fidelidade às obras da codificação. Nós listamos aqui, também dentro das eventuais soluções para enfrentar aqueles desafios que nós tocamos aqui, a questão do acolhimento. E aí eu trago de novo para uma das atividades, para uma das tarefas que a nossa USE tem, do atendimento espiritual do Centro Espírita, que vem trabalhando muito sobre a importância do acolhimento, né? Porque se nós entendermos que a Casa Espírita tem como objetivo acolher, consolar, esclarecer e orientar, nós observamos que o acolhimento é aquilo que vem em primeiro lugar, e acolhimento não é somente ter alguém que fique lá na recepção para dar bom dia, para dar boa noite, para poder distribuir um folhetinho das atividades da Casa Espírita, para poder indicar quais são os trabalhos realizados pela casa. Isso tudo é importante, isso tudo é necessário, mas o acolhimento é um passo além da simples recepção. O acolhimento é entender que muitas pessoas chegam no centro espírita com uma dor profunda nos seus corações. Existem pessoas que chegam no centro espírita por curiosidade, porque leram algum livro espírita, e em lendo esse livro espírita, elas tiveram a curiosidade de entender um pouquinho melhor como aquilo funciona, de investigar um pouco mais se faz sentido ou não aquilo que elas tiveram como entendimento no livro espírita. Tem algumas que chegam
entendendo e sabendo que a Casa Espírita pratica alguma atividade de assistência e promoção social para servir como voluntário, para realizar alguma obra em favor de alguém, para ser útil, isso é muito importante, né? Nem todos chegam no centro espírita movidos pela dor, mas tem uma classe de pessoas, uma categoria de pessoas que chega com dores profundas no seu coração. São conflitos familiares, são problemas de ordem de relacionamento, são dificuldades de saúde, são conflitos emocionais, enfim, são perdas de ente querido, porque muitos que não conhecem a doutrina espírita, ao terem alguém que amam desencarnado, sofrem profundamente. E quando tem a notícia de que nós espíritas, né, temos uma maneira racional, uma maneira equilibrada de encarar a chamada morte, porque entendemos que o que morre é o corpo físico, nossa essência, nosso espírito, nosso sentimento não morre, vão ao centro espírita em busca dessa explicação, em busca desse consolo, em busca desse abraço, enfim, em busca desse entendimento. Então, às vezes, o que as pessoas precisam quando chegam no centro espírita não são grandes explicações, elas precisam de um abraço. E esse abraço ele deve ser desprovido de qualquer tipo de julgamento, de qualquer tipo de preconceito. O centro espírita deve ser um local de inclusão, de aceitação, de olhar o outro como irmão, de solidariedade, de tolerância, né? Entendendo que cada um traz uma forma diferente de ser, cada pessoa um universo em si mesmo, e os preconceitos, eles não auxiliam em nada no atendimento daquele que chega ao centro espírita. Aliás, o preconceito ele se opõe ao acolhimento, né? Isso é muito importante ser pensado. E mais do que ser pensado, em ser exercitado, em ser praticado. As portas do centro espírita devem estar abertas a todos, sem nenhum tipo de restrição. Todo aquele que quiser entrar, assistir uma palestra, tomar um passe, conhecer a doutrina espírita, deve ter acesso ao centro espírita. Portanto, o espiritismo ele será atual enquanto nós praticarmos a caridade nos moldes em que nos ensinam os espíritos na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Porque quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores do mundo maior qual é o verdadeiro sentido da caridade, qual entendia Jesus, os imortais nos respondem: benevolência para com todos. Ou seja, fazer o bem sem olhar a quem, conforme nos ensinava o jargão popular, né? Fazer o bem indistintamente, trazer a bondade nas ações, trazer a bondade no coração, benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros, ou para com as imperfeições alheias. Nós já comentamos aqui, olhar sem julgamento, olhar sem discriminação, entender que cada pessoa tem o direito de ser aquilo que ela quiser. Nós não precisamos aplaudir e nem concordar com aquilo que não faz parte do nosso modo de ser, dos nossos princípios. Mas nós precisamos entender que os seres humanos eles são diferentes entre si. E que o fato de aceitar o outro da forma que ele é não significa eu concordar e nem aplaudir com aquilo que ele está fazendo, mas dá o direito para que ele seja livre, para que ele aprenda com a sua própria experiência, como eu também quero ser respeitado, como eu também não quero ser julgado.
como eu também não quero sofrer nenhum tipo de discriminação por aquilo que eu penso, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu acredito. Então, esse é um ponto muito importante. E o perdão como um exercício para essa e para outras encarnações, porque nós ainda temos muito que avançar nesse ponto, ainda temos muito que avançar nesse espaço, inclusive entre nós, espíritos, né? Então, o perdão é um exercício para o dia a dia, é um exercício de libertação, é um exercício que vai nos auxiliar no desenvolvimento, no aprimoramento, na sublimação do amor, que nós já trazemos de uma maneira de uma maneira pequena ainda, mas que há depois de se potencializar, há depois de se ampliar. Eu diria que nós, quando eu falei que nós trazemos o amor de uma maneira pequena, eu me lembro daquele ensinamento de Jesus, né, sobre a fé, até que ele fala que a fé é um grão de mostarda. Então, o amor que nós trazemos é uma semente, ainda é um grão de mostarda que nós temos que trabalhar interiormente, trabalhar externamente também para que ele pegue, floresça e transforme-se numa grande arma. O amor e a instrução são os mandamentos magistrais da obra da codificação espírita. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então, o amor antecede a instrução. Muito importante também. E para encerrar aqui a nossa palestra, a nossa conversa, foi mais uma conversa do que uma palestra, mais uma reflexão onde nós trazemos, né, esses pontos, os desafios e algumas dicas, algumas alternativas para que nós possamos caminhar para o futuro com essa doutrina magistral que tem feito uma diferença muito grande na nossa vida, né? Portanto, dentro de tudo que nós falamos, nós entendemos que o Espiritismo ele não precisa ser modernizado em seus princípios. Não há necessidade, a doutrina já foi nos entregue de uma maneira completa. Ele precisa, na realidade, ser vivido na sua essência. O mundo mudou. É uma realidade, nós falamos isso aqui. E nós precisamos aprender novas formas de divulgar a mesma verdade eterna. Precisamos encontrar novas formas de chegar ao coração de todos aqueles que nos chamam. Que Jesus possa nos abençoar e que nós, trabalhadores espíritas, possamos ser fiéis a essa luz que ilumina e clareia o caminho de tantas pessoas. Nossa gratidão por você que ficou até aqui, nos acompanhando, nos ouvindo, refletindo conosco, e até uma próxima oportunidade onde estaremos juntos novamente. Um grande abraço.